Ok, senhores? Dando seguimento, então, nosso estudo de VPL, TIR, Payback. Vamos lá para a página 15 do nosso polígrafo, na questão 3. Essa questão 3, senhores, a questão quentinha aí, foi cobrada recentemente, tá, pela banca Fundatec no concurso para técnico tributário, né? Inclusive, a prova de vocês vai ser elaborada pelo mesmo examinador que fez essa questão 3 aqui, né? Então, é um bom treino, né, senhores? Vamos ler. Um médico pretende adquirir um novo equipamento para a sua clínica a um custo de 20 mil. Então, vamos nos habituar a construir o fluxo de caixa. 20 mil. Após várias análises, ele concluiu que o equipamento irá gerar os seguintes fluxos de caixa durante sua vida útil. 4 mil no ano 1. 5 mil no ano 2. 6.500 no ano 3. 7.500 no ano 4. Após calcular o VPL com uma taxa de desconto de 4%, ele concluiu que 4%. Ele quer saber o VPL, ok? Como resolver um problema desses com as tabelas financeiras que nós temos? Basicamente, mão de obra, né? E saber qual tabela a gente vai usar. Qual seria o valor presente de cada um deles aqui? Resolvendo na prova, tá, gente? Pega o 4 mil e multiplica pelo quê? Pega o 4%, a gente está trazendo a valor presente. Um só pagamento. Isso aqui não é uma série uniforme, senhores. Certo? Não é série uniforme. É pagamento único e a gente quer trazer a valor presente. Cada um deles. Ou seja, a gente pega a segunda tabela e multiplica pelo valor dado na segunda tabela. 4 mil vezes. Pega o 4%, última coluna, linha 1. 0961538. 0961538. Qual o outro? O 5 mil, mesma tabela. Segunda tabela, 4%. Agora pega a linha 2, porque o 5 mil está no período 2. 0924556. 0924556. Qual é o outro? 6.500. Agora do período 3. Pega a segunda tabela financeira da linha 3. 4%, linha 3. 0888996. 0888996. 4 mil, 5 mil, 6.500 e o último 7.500 que a gente vai multiplicar pelo 4% da linha 4, porque o 7.500 está no 4. 085 4804. 085 4804. Ok, senhores? Pois bem, agora o nosso trabalho é apenas manual, né? Fazer essas multiplicações, ver esse valor presente dos fluxos de caixa, bater de 20 mil e a gente vai ter o nosso VPL. Vamos lá. 4 mil vezes 0,961538. 3.846,15.
o seguinte. $5.000 vezes 0,92, 4.556. 4.622,78. O próximo. 6.500 por 0,88, 8996. 5.778,47. E para finalizar, 7.500 por 0,85, 4804. 6.411,03. Somamos tudo isso aqui para saber o valor presente desses fluxos de caixa. R$20.658,43. 20.658,43. Esse é o valor presente, né, dos fluxos positivos. O que é o VPL? Vai ser o valor presente dos VPs menos o investimento inicial. Ou seja, pega 20.658,43 e tira 20.000. Teremos 658,43. 658,43. Ele é o quê? Maior que zero. Projeto é aceito, né? O projeto ele é positivo. Então já conseguimos eliminar a letra C e letra D. Letra E também. Ficamos entre letra A e B. E ele não deve adquirir o equipamento? Deve adquirir o equipamento ou não? Ele deve adquirir o equipamento. A proposta é aprovada, porque o VPL é positivo, né? Por isso, senhores, letra B, né? Ok? O que tem nessa questão aí? Ela é trabalhosa, né? Chegar aqui em cada um desses valores individuais, né? Calcular à mão, né? Isso dá trabalho, realmente é um pouco trabalhoso. Eu poderia dizer assim também, ó, que como não existe diferença dos valores, né? Só um 6.858 para complicar um pouco ali, tudo é 658,44. Eu acho que daria para arriscar e tu calcular aí com umas 3 casas depois da vírgula, né? Claro, tu não chegaria exatamente ali, mas tu chegaria nos 600 e alguma coisa, né? Poderia trabalhar com umas 3 casas e multiplica por 4, né? Certo? Aqui, 3 casas multiplica por 5, 3 casas multiplica por 65, 3 casas multiplica por 75. Não é um cálculo muito trabalhoso se for calcular com 3 casas, tá? Por isso a indicação, gente, cuidem sempre, tá? Ao olhar a questão, vocês vejam, por favor, como está as alternativas. O que as alternativas oferecem para vocês? Porque é com base nisso que vai orientar o método de cálculo, o modo de cálculo que vocês vão fazer para chegar nessa resposta. Lembre-se, vocês não têm que saber o 658,43 redondinho. Não é por aí. Sei lá, se vocês calcular com 3 casas decimais, vocês vão chegar nos 640, 630, não importa. Vocês já eliminam no mínimo a letra E, né? Vocês já conseguem ver no mínimo que é positivo, ou seja, já ficaram entre duas, né? Pô, se ficar entre duas e se o VPL é positivo, o VPL sendo positivo é óbvio que tem que ser letra B. Não tem como o VPL ser positivo e tu não adquirir o equipamento. Quer dizer, sobrou letra B.
né? Então tem questões, tem alternativas aí que são ilógicas, que você já pode eliminar, basta conhecer a matéria, certo, gente? Então, isso aqui que eu fiz, tá? A mão daria muito trabalho, demoraria muito tempo para vocês fazerem, né? E essa prova de matemática, ela foi trabalhosa, né? Foi uma prova trabalhosa de ser feita, né? Essa prova para técnico tributário, né, de matemática, né? Não necessariamente pelas questões de matemática financeira, mas por outras questões que tiveram, né? E questões médias para difíceis, né, gente? Então, tomar cuidado nisso aí. Vamos fazer o seguinte, seguindo essa linha de questões de prova da Fundatec, vamos pegar ali, ó, no final, vamos dar uma olhada ali nas questões da CAGE, tá? Que falam sobre o tema. Vamos analisar, aliás, essa prova da CAGE, né? A questão 31 foi uma questão fácil, envolvendo apenas porcentagem, aplicação de porcentagem, né? Certo? A companhia Gran apresentou uma receita operacional líquida de 450 mil no ano de 2013. A diretoria de vendas apresentou uma proposta de crescimento agressivo, pretendendo chegar a 2014 com uma receita operacional líquida de 621. A taxa de crescimento esperada será de... Aqui tu tem que fazer só uma relação. O que cresceu, né? De 460 para 621, né? Cresceu quanto? E aí tu faz uma relação percentual, certo? Então aqui, essa questão 31 foi basicamente porcentagem, né? Aqui a questão 32... Tá? A resolução dela está bem detalhada aqui, eu detalhei bem legal aqui para vocês na página 29. Tá? Então, na verdade, envolve aqui taxa real e taxa aparente, senhores. Certo? Questão sem dificuldade, né? Taxa real, taxa aparente, ó. 1 mais R igual a 1 mais A sobre 1 mais I. Taxa real, taxa aparente ou nominal e aqui inflação, certo? Questão bem simples, senhores, de se resolver. Questões bem mais simples, vou ser franco com vocês, foram mais simples do que essa prova para técnico, né? Realmente, o examinador vai pegando experiência, né? Quem sabe ele vai exigindo um pouco mais. Na questão 33, do que fala? Está falando aqui de taxas acumuladas, né, gente? Taxas acumuladas aqui, ó. Tu tem 6% num ano, 5,5% no outro, 1,65% no outro. Ou seja, tu tem que fazer isso aqui, ó. 1,06. Tu vai multiplicar efetivamente os fatores, tá, pessoal? 1,06, 1,055, 1,065. Multiplica tudo isso aqui e o fator que tu pegar desse produto, tu multiplica por 150 mil. E aí tu vai ter o valor acumulado no período, no trimestre, né? Isso aqui envolve, então, taxas acumuladas. Tu multiplica necessariamente os fatores, tá? Na questão 33. Retomando, né? Tá bem explicadinho ali na página 30 essa questão, certo? Na questão 34, olha só, questão teórica. Para auditor do Estado, teve questões teóricas, né? Já para técnico não houve questões teóricas. Então, o que eu acredito que possa ocorrer nessa prova para auditor fiscal, né? Que teremos aí em agosto. Particularmente, eu acredito que vai haver questões teóricas de matemática financeira. Seria a minha dica, né? E acredito também que vai cair mais questões de matemática financeira do que caiu para técnico. Certo, senhores? Continuando. Olha só. Quando o empréstimo é contratado a juros simples e é pago em uma única parcela, pode-se afirmar com relação aos juros que... Como é que ficaria? Os juros são proporcionais ao prazo em juros simples, né, gente? Os juros simples, se tu tem juro num mês de 100, tu vai ter juro de 100 no outro, de 100 no outro, sempre, né? Ou seja, o valor ele é linear, certo? Não muda, não é acumulado como ocorre no juro composto, né? Então, se tu tem juros de 100 num mês, num ano tu vai ter 100 vezes 12, 1.200.
é proporcional ao prazo, certo? Então, nessa questão 34, questão simples de resolver, não tem maior dificuldade, tá? Questão 35, pura aplicação. Questão 35, valor futuro de uma aplicação de 15 mil, cuja capitalização é simples, com taxa de juros de 15% ao ano ao final de 2 anos. Pura aplicação de fórmula, essa questão 35 da página 30. Juros simples. Certo, senhores? Sem problemas, juros simples. Qual a fórmula do montante em juros simples? Porque ele quer saber o valor futuro, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I vezes N, né? Lembrando, né, que em juro composto, montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, né? Certo, senhores? 1 mais I elevado a N. Tá? Aqui é juro composto, aqui é juro simples. Ok? Essa é a questão 35. Sem grandes problemas, né? Bem explicada. Negociando com... questão 36, página 31. A loja comercial Luiz está vendendo uma televisão 3.000 para pagamento em 30 dias. Negociando com o gerente, a loja é possível obter um desconto de 10% para pagamento à vista. Qual a taxa de juros efetiva embutida nessa operação? Né? Uma questão tranquila mesmo, né? Porque, na verdade, tu tem um desconto de 300 mais sobre o valor de 2.700, né? Que aqui é 3.000 menos 300. Tu quer saber, efetivamente, tu pagaria à vista 2.700. Só que a prazo tu paga 300 a mais. Então, na verdade, a taxa embutida, sempre que pedir taxa embutida, tu pega o valor a mais que tu paga sobre o valor que efetivamente tu pagaria à vista. Essa é a noção, né? É o método de tu deduzir um cálculo de taxa efetiva embutida numa determinada operação, certo? Também a resolução está bem explicada ali, gente, tá? Expliquei detalhadamente ali para vocês. Questão 37 envolve taxa nominal, taxa efetiva, né? Eu não cheguei a conversar com vocês esse tema nos nossos encontros aqui, mas eu vou conversar rapidinho, tá? Sobre taxa nominal, taxa efetiva, só para a gente ter uma ideia do que a questão quer tratar. Via de regra, nas questões que a gente pegou assim, por exemplo, 2% ao mês capitalizado mensalmente, ao mês. Quer dizer o quê? Que a gente está trabalhando com taxa efetiva. O período da taxa igual ao período da capitalização. Mas isso não ocorre sempre. Por exemplo, esse caso aqui, ó, 24% ao ano com capitalização mensal. Como é que eu transformo isso aqui? Essa taxa aqui, ela é uma taxa nominal. Por quê? Porque o período da taxa é diferente do período da capitalização. Ou seja, a gente vai pegar o 24 e vai dividir por 12, porque eu tenho 12 capitalizações mensais dentro de um ano. 24 por 12 dá igual a 2. 2% ao mês. Se quisesse botar barra mês, quer dizer 2% ao mês capitalizado mensalmente. Transformei de taxa nominal para efetiva. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 24% ao ano, capitalizado trimestralmente, eu pego 24 e divido por 4. Por que por 4? Porque eu tenho 4 períodos trimestrais dentro de um ano. 24 por 4 vai dar igual a 6% ao trimestre, capitalizado trimestralmente. Ou seja, eu transformei aqui de nominal para efetiva, certo? É interessante notar que quanto mais capitalizações houver dentro de um período, maior é a taxa efetiva, né, do período. Certo? Ou seja, esse 24% ao ano capitalizado mensalmente dá 2% ao mês. Quer dizer o seguinte, se tu capitalizar isso, 2% ao mês, em juros simples, daria 24% ao ano, dá 24% ao ano. Agora, 2% ao mês em juro composto, mês a mês, vai dar um pouco mais que os 24%, certo? Por causa do efeito da capitalização dos juros sobre juros.
Ok, senhores? Então, em juros simples, isso aqui vai dar um pouco mais. Se fosse 24% ao ano capitalizado diariamente, imagina, tu tem 360 capitalizações, considerando, né, o ano comercial. Né? Claro que vai dar um pouquinho mais, ou seja, quanto maior o número de capitalizações num período, maior vai ser a taxa, naturalmente considerando juro composto. Lembrando, tá, que taxa nominal necessariamente ocorre somente em juro composto, que é onde ocorre o efeito da capitalização, né, senhores? Então não existe taxa nominal, taxas nominais, certo? Não existe taxas nominais em juros simples, não existe. Porque no juros simples as taxas são proporcionais. Ou seja, 2% no mês, eu tenho 24% num ano. 1% num mês, eu tenho 12% num ano. Né? A título de curiosidade, 1% no mês, eu tenho 12,68% no ano em juro composto. Ou seja, eu transformei de taxa efetiva mensal, 1% ao mês, para taxa efetiva anual, 12,68% ao ano. Ok, senhores? Maravilha! Então, com base nessa pequena explicação aqui que eu passei para vocês, a gente já consegue responder a questão. Né? Olha só. Com relação à frequência de capitalização de uma taxa nominal expressa ao ano, pode-se afirmar que, olha só, a letra B, a taxa efetiva ao ano aumenta se a frequência de capitalização aumentar. Né? A letra B é a correta. A frequência de capitalização aumenta. Aqui ele fala na letra A, a taxa efetiva ao ano não se altera com relação à frequência de capitalização, errado. Letra C, a taxa efetiva ao ano diminui se a frequência de capitalização aumentar. Nada a ver. Aumenta se a frequência de capitalização aumentar. Letra D, não existe relação entre taxa efetiva e taxa nominal. Como não? Acabamos de fazer aqui, né, senhores? A razão entre a taxa nominal e a taxa efetiva é menor que 1 para a taxa nominal e maior que 0 para a taxa efetiva. Não, não, absolutamente não, senhores. Aqui, sempre que tiverem dúvidas, senhores, em concurso público, busquem anotar a questão mais certa, certo? Letra B, sem sombra de dúvida, marca B e vai para outra. Concurso é isso mesmo, senhores. A hora de aprender é agora. Lá no concurso, vocês só vão botar em prática. E ser rápidos o mais rápido possível, né? Pô, concurso para auditor, né, senhores? 11 mil candidatos, para mais de 11 mil candidatos para esse concurso aí de auditor fiscal, né, senhores? Mais de 11 mil candidatos, né? Disputando contadores, economistas, administradores, advogados e o pessoal da engenharia. O negócio é briga de foice no escuro, né, gente? Maravilha. Então, questão 37, ok. Olha só, questão 38. Questão 38 aqui é a questão do João da Silva, que eu resolvi há pouco, né, senhores? Com vocês. João da Silva está financiando um automóvel em 10 mensais, né? Iguais, consecutivas e postecipadas. Essa questão nós já resolvemos, senhores. Certo? Quando nós comentamos a respeito das chamadas séries de pagamento. Ok, senhores? Já resolvi com vocês. Uma questão postecipada sem maiores dúvidas, né? Só saber que onde a gente busca a tabela, a terceira tabela, né? Certo? Questão 39, página 32, senhores. Com relação ao método da TIR, pode-se afirmar que, tá? Questão correta. Existe somente uma taxa interna de retorno real, válida para projetos que apresentem apenas uma troca de sinal do fluxo de caixa. É a verdade, né? É a pura verdade, senhores. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Eu tenho apenas uma troca de sinal. Passei de negativo para positivo.
certo? Se virar de novo, eu tenho mais de uma troca de sinal. Aí pode ser, eu disse pode, não é certo, pode ser que tenha mais de uma TIR. Agora, em projetos dessa forma aqui, assim, ou assim, ó, aqui, ou seja, apenas uma troca de sinal, eu vou ter necessariamente uma TIR. Ok, senhores? Sem dúvida, é a letra D, tá? As outras alternativas não têm a ver, tá? Mas vou dizer para vocês, não é tão claro, uma questão teórica difícil, certo? Agora já não é mais difícil que vocês sabem. Mas, na verdade, esse tipo de coisa tu não vê em qualquer livro de matemática financeira. Tu estuda basicamente, como eu disse, livros de administração financeira. Certo, senhores? Ali eu expliquei bem também na questão 39 a razão, né? Ok? Questão 40, também, nosso conteúdo, né? Atual de VPL, né? O método de análise de investimentos do valor presente líquido exige que seja estabelecida uma taxa de desconto ou uma TMA para descontar os fluxos de caixa. Com relação a essa TMA, é correto afirmar que, né, não precisa ter nenhuma correlação com taxa básica de juros da economia. É claro que tem a ver com a taxa da economia. Na verdade, por que se investe dinheiro, por exemplo, na Petrobras? Por que as pessoas compram ação da Petrobras? Porque tu espera que a Petrobras pague mais que a taxa Selic, que a taxa da economia. Então tem a ver, né? Certo, senhores? Tem a ver. Né? Como é que eu botei a resolução ali? Ó? Eu falei que é uma questão teórica difícil. A TMA, ou taxa de desconto, ou custo de capital, como eu falei para vocês, é calculada com base em conceitos do custo médio ponderado de capital. Né? Quando tu faz ponderações entre aquilo que tu toma emprestado e o rendimento do teu custo de capital próprio, certo? A TMA seria o custo de se aplicar em determinada empresa. O teu objetivo é que a TMA pague mais que a inflação, pague mais que a taxa livre de risco, que seria o valor que tu bota na poupança, que o risco é zero, né? Então existe uma correlação entre risco e retorno, né? Certo? Então, na verdade, a letra C é a melhor. Tá? A composição da TMA, ou seja, da taxa de desconto, ela apresenta uma correlação positiva com o nível de risco do projeto. Certo, senhores? Correlação positiva, quer dizer, quanto maior o risco, maior a taxa. Ok, senhores? Então aqui ficou claro, né? Letra C de Canadá. Tá? 41, ó. 41 é uma questão básica, né, envolvendo descontos, né? Tu só tem que trazer a valor presente, né? Se trata de juro composto, porque falou capitalizado mensalmente ali na questão 41, página 32, né, senhores? Tu tem que trazer a valor presente, apenas isso, senhores. Pega o 200 mil, vai na segunda tabela, 2%, linha 6 e multiplica. Sem grandes problemas. Ok? Questão 42, senhores. Outra questão envolvendo VPL. Certo? Essa questão, como foi anulada, eu prefiro não comentar com os senhores. Tá? Essa questão ela fala basicamente do método do mínimo múltiplo comum para diferentes propostas de análise de investimento. Certo, senhores? Mas eu creio que, como foi anulada uma questão envolvendo esse assunto, e ele é muito controverso entre os autores, né? Então eu não vou entrar a fundo com vocês. 43, uma questão que tu tem que transformar uma taxa efetiva anual, né? 2% ao mês para uma taxa efetiva anual. Olha só, essa questão nem precisava ter resolvido, tu já pode eliminar automaticamente a letra C, D e E. 24% se fosse juros simples, então é letra A. Né? Não precisa fazer conta nessa letra, né? Nessa questão 43. É óbvio que vai dar mais que 24% ao ano, porque é juro composto, porque ele falou capitalizado mensalmente. Certo, senhores?
E para finalizar, tá? Outra questão teórica. Olha quantas questões teóricas teve nessa questão para auditor do Estado, né, gente? Por isso que eu acredito que possa sim cair questões teóricas para vocês, senhores. Então, e questão teórica, ou tu sabe, ou tu não sabe, ou tu sabe, ou tu chuta, né? Vamos ver. Se uma determinada taxa de juros é positiva, pode-se afirmar que, vamos lá, letra A, o montante final é maior que o capital inicial sob regime de juros compostos. Tudo a ver. Uma determinada taxa de juros é positiva. Taxa positiva, tu vai ter sempre o montante final maior que o capital inicial, né? Então, naturalmente, marca de olho fechado letra A. As outras letras eu não vou citar aqui porque são até ridículas. Não vou citar aqui com vocês, senhores. Tá? Relembrando, aqui no final tem um pequeno formulário aqui com vocês, onde vocês virem aqui PMT, tá? Significa prestação, ok, senhores? E lá nas últimas folhas temos as nossas tabelas financeiras, senhores. E termino aqui o nosso estudo, né, de séries de pagamento, sistemas de amortização, técnicas de análise de investimento, né, senhores? Desejo a todos uma boa prova, senhores. Façam a prova com calma. Comecem, senhores, fazendo as questões que vocês têm mais certeza, têm mais... Comecem inicialmente, senhores. Minha dica seria comecem fazendo aquela prova que vocês têm mais confiança. Porque necessariamente em concursos desse padrão, a gente tem que começar fazendo a prova com confiança, senhores, né? Então a minha dica, façam uma determinada prova que vocês tenham confiança, né? Ao pegar matemática financeira, senhores, comecem naquelas questões que vocês acreditam serem mais simples, porque todas as questões têm o mesmo peso, senhores, né? Então façam o possível para começarem pelas questões mais simples e deixem as mais difíceis para o final, tá? Tentem garantir os mínimos. Se vocês virem que a prova é muito longa, tentem garantir os mínimos em matemática financeira, porque ela vai eliminar muita gente como fez na prova de técnico tributário, que possivelmente a Fundatec vai ter que anular muita questão para fazer com que a nota de corte aumente, né? Então, seria isso, senhores. Me despeço de vocês, agradecendo a paciência dos que viram o curso até o final, né? E convido os senhores no futuro, em concursos futuros, né, a visitarem meu blog, meu site pessoal, aprendamatemática.com. Inclusive, eu aviso a todos que eu vou fazer o possível para no dia da prova, à noite, eu vou publicar essas questões resolvidas, né, tanto de matemática quanto de contabilidade. Vou fazer o possível para publicar essas provas resolvidas, essas questões de matemática, matemática financeira, contabilidade resolvidas no meu site, senhores. Então, o site é aprendamatemática.com. Deixo um abraço a todos e boa prova a todos, senhores, e sucesso nos concursos e nos estudos. Abraço.